Atos 9, do 19 ao 31. Diz assim: e tendo comido, ficou confortado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo na sinagoga se pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? Para isso veio aqui para os levar presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando de noite os discípulos, o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos, o acompanhavam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Amém? Os irmãos podem sentar. O tema da nossa mensagem é Vivendo pela Graça. Nós falamos na semana que passou sobre a conversão de Saulo no caminho de Damasco e falamos sobre a irresistível graça de Deus. Quando nós falamos sobre a irresistível graça de Deus, é claro que nós estamos falando da perspectiva divina, da perspectiva bíblica. O pecador resiste a Deus? Resiste a Deus. Toda hora que a mensagem do Evangelho é pregada, todos os pecadores, sem exceção, resistem a Deus. Mas a graça de Deus, vista sob o ângulo divino, é o fator que vai fazer com que a resistência do pecador seja quebrada e ele seja iluminado pelo Espírito Santo e levado a Jesus Cristo, como aconteceu com Saulo de Tarso, como nós pregamos no domingo passado, sobre a sua conversão no caminho de Damasco. E Saulo, desde o momento da sua conversão até o final da sua vida, ele vai descobrir uma coisa muito simples que todo cristão deve descobrir: que tanto a nossa salvação quanto a nossa vida cristã é vivida pela graça de Deus. É pela graça de Deus que somos salvos, é pela graça de Deus que permanecemos salvos, é pela graça de Deus que Ele nos mantém santos, inculpáveis e irrepreensíveis. É tudo pela graça de Deus. A expressão viver pela graça é sinônimo de viver em dependência exclusiva de Deus. Quando nós vivemos na dependência de Deus, nós entendemos que isso se chama viver pela graça de Deus. E Saulo vai viver isso a vida inteira. Talvez Saulo foi uma das pessoas que mais experimentou a graça de Deus na sua vida. E ele mesmo diz lá em Filipenses, não é? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Então, só pela graça de Deus, alguém vive dessa forma. E na primeira Epístola aos Coríntios, 15, 9 e 10, ele diz o seguinte. 1 Coríntios 15, 9 e 10, ele diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, veja só como ele usa sempre a expressão, a graça de Deus na vida dele. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então Paulo descobriu o maior de todos os segredos da vida cristã, que na verdade nem segredo é, porque está revelado, que é viver pela graça de Deus. A Bíblia diz que é pela graça que somos salvos, né? Efésios 2, 8 e 9 diz: pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Tudo na vida do crente é pela graça de Deus. E eu quero meditar com os irmãos nesse texto que nós temos aqui de Atos, e vamos ver como tudo começou na vida de Saulo. Já vimos no domingo passado a sua conversão
no caminho de Damasco, quando ele vai com autorização dos principais sacerdotes para prender os crentes que encontrassem em Damasco. Então ele vai com essa autorização para prender, e no caminho, enquanto ele caminha para Damasco, a Bíblia nos diz que ele é cercado por uma luz muito forte, a luz de Deus. Não era uma luz cósmica, não era a luz do sol, era uma luz que procede de Deus, era uma luz divina, de natureza espiritual, e ele cai por terra, e uma voz que lhe diz: Saulo, por que me persegues? E ele diz: Senhor, quem és? Então ele já começa chamando Jesus de Senhor a partir daquele momento. Naquele momento que aquela luz raia, e eu quero chamar essa luz de a expressão da graça de Deus na vida dele, né? E eu disse também que normalmente a gente quer resolver as coisas aqui na terra pela violência. Quando nós vimos as injustiças, os crimes, assassinatos que acontecem, então nós dizemos: essa pessoa deve morrer. Ou seja, isso é um ato violento, né? Essa pessoa deve morrer. E a Bíblia nos mostra que Deus resolve as coisas dele com a graça, não com a morte. Resolve iluminando as pessoas com a graça de Deus. Quantas pessoas já não foram alcançadas pela graça de Deus? Quantos maridos que eram no meu trabalho, irmãos, e ontem, sábado, eu tive que ir numa favela para tirar um cidadão de casa que se desentendeu com a mulher. Então a mulher, com medo que fosse agredida e tal, então o juiz me mandou lá e eu fui. E conversando com a pessoa, você sabe que há muita violência, muito desentendimento. Na sexta-feira, eu fui tirar um filho de dentro de casa. Os pais entraram com uma ação na justiça, porque não aguentavam o pai, na verdade, né? O filho desrespeitava o pai e tal. E eu fui lá. Quando eu cheguei lá, comecei a conversar com as pessoas, o filho chegou também, e eu falei quem era, o que estava fazendo, e ele quis se alterar. Eu botei as coisas no seu devido lugar, falei para ele ficar de boa, se não era pior. Deus nos dá autoridade, amém? Quando eu falei com ele, eu senti mesmo a autoridade de Deus naquele momento, porque as autoridades são constituídas por Deus. O Douglas orou por isso hoje. E ele se acalmou. Então eu fui conversando, e eu olhei para eles, eu achei que eles tinham alguma coisa a ver com evangélicos. E eu perguntei: qual religião de vocês? Aí a irmã dele, uma senhora, falou: nós somos evangélicos, eu frequento uma igreja. Ela falou o nome que eu não lembro. E o meu irmão quase não vai e o meu pai não quer nada. Aí eu falei: você quer saber de uma coisa? Chega de justiça humana. Vou falar a palavra de Deus para essa gente aqui. Aí eu falei para eles: o negócio é o seguinte, eu sou oficial, estou aqui para levar você e ir embora da sua casa. Se você resistir, eu te prendo. Mas eu quero falar de outra coisa. Eu quero dizer que aqui nesta casa o que está faltando é a harmonia, é a paz de Deus. O que está faltando é o Espírito Santo de Deus aqui na vida de vocês. Eu falei: meu jovem, você não pode desrespeitar o seu pai. Eu falei: pai, você não deve desrespeitar o seu filho. Vocês têm que se entender. Vocês devem ler a Bíblia, eu falei para eles. E vocês devem entender que a vontade de Deus é que vocês vivam a harmonia. A graça de Deus, ela faz vocês viverem a harmonia. Por que vocês não entram em entendimento? Por que vocês não se pedem perdão um ao outro? Por que você, filho, não pede perdão ao pai? Pai, peça perdão ao seu filho. Por que vocês não se abraçam aqui na minha presença e eu não cumpro a ordem judicial? Aí eles começaram a chorar. Aí eu fiz eles se abraçarem, eles pediram perdão um ao outro, choraram demais, pessoas assim, rústicas, né? Mas olha, quando a graça de Deus é derramada, não há pecador que resista, amém? Eles choraram, se abraçaram, né? Se perdoaram. E eu abracei todos eles lá também. Agora vamos orar. Aí eu orei com eles. Eu falei: eu vim aqui muito mais em nome de Deus do que em nome da justiça. E o que eu quero de vocês é que vocês vivam agora em harmonia, na paz de Deus. Você deve frequentar a igreja que o seu irmão frequenta. O senhor, falei para ele, procura uma igreja. A mãe era doente, né? Eu orei por todo mundo lá. Depois eu informei para o juiz o que eu fiz, mais ou menos, né? Vamos ver se não sobra para mim agora, né? Porque eu tenho que mandar o cara embora de casa. Já com o cidadão que se desentendeu com a esposa, não teve como ele ficar em casa. Então eu tive que tirá-lo. Mas tirei de boa também, conversando com ele e tal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, irmãos: as coisas se resolvem pela graça de Deus. É a graça de Deus que nos faz compreender, é a graça de Deus que nos faz entender, é a graça de Deus que nos faz ver que nós somos humanos, falhos,
que nós não merecemos absolutamente nada. É pela graça de Deus que o nosso orgulho cai, a nossa arrogância vai por terra. É tudo pela graça de Deus. E é pela graça de Deus que nós reconhecemos que somos pecadores e precisamos de Jesus Cristo. Amém? É pela graça de Deus. Então, na vida de Saulo, nós vamos encontrar exatamente isso. Ele é um homem arrogante, ele é um homem de muita autoridade, muita cultura, muito poder. Ele arrasou com a igreja, quer dizer, arrasou, né? A igreja não pode ser arrasada por nenhum homem, nunca será. Mas ele perseguiu muito a igreja antes de se converter. Ele sai para Damasco para perseguir os crentes. Mas aí ele é encontrado pela graça de Deus. E aquele homem feroz, aquele homem arrogante, aquele homem cheio de histórias, muito religioso, um judeu convicto, ele é tocado pela graça de Deus e é completamente transformado. Durante muito tempo da minha vida, eu preguei aqui nesse presídio de Santo André para os presos, e eu vi presos serem restaurados pela graça de Deus. Eu já vi muitos lares serem restaurados por causa da graça de Deus na vida das pessoas. Um marido que era muito ruim em casa, aí um dia foi alcançado pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, foi completamente transformado. Tem mulher que é fogo, irmãos. Vocês mulheres não têm noção do que uma mulher pode fazer com o coitado de um homem. O homem pensa que pode tudo, até um dia que a mulher olha para ele e fala que quem manda sou eu. E vou falar para vocês, viu? Elas são fedosas. Mas um dia essa mulher também pode ser alcançada pela graça de Deus e se torna uma mulher virtuosa, cheia de virtudes, mulher que será respeitada pelos filhos, pelo marido, pela sociedade. Qualquer pessoa pode ser tocada pela graça de Deus. Você tem filhos ou filhas ou netos, sei lá o quê, que estão andando num caminho que dói no seu coração? Ora para que a graça de Deus se manifeste a esses meninos. Ora para que a graça de Deus se manifeste a essas pessoas. Eu já vi muitos pais orando: Senhor, manda um castigo naquele menino para ver se ele aprende. Irmão, não ora por isso não. Diga assim: Senhor, derrama a tua graça no coração dele. Derrama a tua graça no coração dela. E você vai ver como essa pessoa será transformada. É a graça de Deus quem transforma tudo. A graça de Deus nos transformou de pecadores em filhos de Deus. Nós estávamos perdidos como qualquer pessoa está aí. Mas um dia nós ouvimos a mensagem do Evangelho, como Saulo também ouviu. E foi transformado pela graça de Deus. Tem gente que olha para Deus e tem medo, Eu estava lendo a história de Martinho Lutero. Antes de se converter, ele tinha muito medo de Deus. Ele tinha muito medo de Deus vai mandar para o inferno com certeza. E ele fazia penitências e tal, jejuns, não sei o quê. Até que um dia ele abriu a Bíblia e disse: o justo pela sua fé viverá. A graça de Deus invadiu o coração dele de tal forma que ele perdeu o medo de Deus e viu que Deus, na verdade, não é um Deus que amedronta, mas é um Deus que ama, é um Deus que salva, é um Deus que derrama a graça. E na história de Saulo, esse é um testemunho muito grande na vida dele. Então, quando ele cai ao chão e a voz do Senhor diz para ele: olha, vai lá para Damasco, continue sua viagem. E ele então é levado, ele ficou cego em razão do resplendor da luz. E ele vai para a casa de um homem chamado Judas, na rua direita, lá em Damasco. Essa rua existe até hoje. E ele é procurado por um discípulo do Senhor que estava em Damasco. O Senhor aparece a Ananias, diz: Ananias, vá na rua chamada direita, procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Aí Ananias fala: Senhor, esse homem veio aqui para perseguir a gente. E lá em Jerusalém ele quase arrasou com a tua igreja. Esse homem é uma peste. E o Senhor falou para ele: não, Ananias, esse homem é um vaso escolhido. Olha os planos de Deus. Você vê uma pessoa que não vale nada, você fala: tem que morrer. Aí Deus olha para nós e fala assim: não, esse é um vaso escolhido, eu vou salvar, vou derramar minha graça nele, e você vai ver. Foi o que aconteceu com Saulo. E quando Deus revela para Ananias quem é Saulo nos planos dele, então Ananias vai à rua direita, ora com Saulo, a cegueira de Saulo deixa de existir, ele é restaurado da sua cegueira, é cheio do Espírito Santo, e Ananias então o batiza. E o que é que vai acontecer com a vida de Saulo depois? Esse texto que nós lemos aqui, que é a continuação da história dele, depois dessa experiência maravilhosa com a graça de Deus no caminho de Damasco, e depois com aquele querido irmão Ananias, que
já viveu há tantos anos atrás, mas que levou Saulo. Irmãos, olha que alegria deve ter tido esse Ananias. E quando ele chegar nos céus, né? E quando, na restauração de todas as coisas, quando ele encontrasse com Saulo, Saulo foi o maior missionário cristão. E Ananias levou Saulo a Cristo. Já pensou? Você leva uma pessoa a Cristo, você nem sabe quem essa pessoa é, o que ela fará. De repente vai ser um Saulo de Tarso da vida. De repente vai ser uma pessoa extremamente usada por Deus. E você foi a pessoa que Deus usou para levar essa pessoa. Olha que maravilha. Não renegue a graça de Deus a ninguém. Se a pessoa é boa, se a pessoa é ruim, se a pessoa presta ou não presta, não importa. Diga para ela que Jesus Cristo salva. Amém? Que a graça de Deus vai transformá-la. Então Saulo, depois disso, ele fica, diz aqui o texto, ele fica com os discípulos em Damasco. Eu acho muito interessante essa parte na vida de Saulo, que antes, como dissemos, ele era um sujeito muito arrogante. Ele conhecia toda a lei de Deus, toda a Torá, ele conhecia muitas línguas, né? Ele falava vários idiomas, ele era muito poderoso, filho de família muito rica, né? Ele era cidadão romano também, além de judeu. Mas quando a graça de Deus toca no coração dele, o que ele vai fazer? Ele vai ficar entre os humildes discípulos de Jesus Cristo. E sabe que os humildes discípulos de Jesus vão fazer com ele? Vão ensinar a palavra de Deus. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai aprender. Quer dizer, a arrogância dele se foi por causa da graça de Deus. Agora ele é capaz de ouvir pessoas simples. Ele é capaz de conviver com essas pessoas. Porque foi tocado pela graça. Então, esses discípulos lá em Jerusalém, esses irmãos nossos, ensinam a Saulo sobre Jesus como Messias prometido. E como Saulo já conhecia todas as profecias, ele pôde facilmente entender e relacionar aquelas profecias do Antigo Testamento com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que ele tanto perseguiu, mas que tinha sido agora alcançado pela graça dele. Então Saulo fica com os discípulos. Por isso que é muito importante a nossa insistência para que nós sempre nos reunamos. Quando os discípulos do Senhor, e nós somos discípulos do Senhor, amém ou não? Quando os discípulos do Senhor se reúnem, Deus está operando de uma forma muito especial na vida de cada um de nós. Aqui nós aprendemos grandes lições da palavra de Deus. Aqui nós aprendemos grandes lições da vida. Eu sempre digo que a igreja local é muito importante. A gente ficar na igreja local, estar presente na igreja local, porque a gente se conhece e conhece os outros. Quando eu vou pregar em qualquer lugar por aí, eu não conheço a igreja. Eu não conheço as pessoas. Fui chamado para pregar lá em Guarulhos outro dia. Eu não conhecia ninguém além do pastor. Então eu não sei quem são os irmãos. Mas eu abro a Bíblia e prego a palavra que Deus me der. Mas aqui eu conheço cada um de vocês. Amém? Aqui todos vocês me conhecem. Aqui eu sei todas as virtudes de vocês. E muitos defeitos também. Estou certo ou estou errado? Estou certo, né? E o que me faz ficar aqui se eu conheço tantos defeitos de vocês? O que faz vocês me aceitarem aqui se vocês conhecem os meus defeitos? A graça de Deus. Eu tenho lá meus dons e minhas virtudes, como vocês têm os dons e as virtudes de vocês. Então, com os dons de vocês, vocês me abençoam. E supre as minhas carências. Aquilo que falta em mim para andar na perfeição do Evangelho de Jesus Cristo, eu aprendo com vocês. E aquilo que falta a vocês, Deus pode me usar para fazer com que você chegue mais perto dele também. Então, a vantagem da gente se conhecer, viver junto na igreja local, é essa. É que nós nos conhecemos. Que nós sabemos as nossas limitações. Aí nós podemos, como nós vemos as nossas próprias limitações, é muito fácil a gente ser dependente da graça de Deus. Eu sei o que me falta. Você sabe o que lhe falta. Mas eu sei que eu posso te ajudar aqui. E você sabe que pode me ajudar ali. Então há essa troca, né? Essa interação da graça de Deus. Os defeitos que nós temos, e todo ser humano tem defeito. Não imagine você que você não tem defeitos. Você tem defeitos. Todos nós temos. Os defeitos que nós vemos uns nos outros, não é para a gente malhar uns aos outros. Mas é para quê? Para ajudar. Eu digo sempre o seguinte: quando você tem uma carência ou tem um defeito e Deus me mostra isso, o meu dever como crente não é malhar você, não é exigir de você uma conduta divina, já que você é um ser humano. Como você não pode exigir de mim, que eu também sou um ser humano. Mas é para eu orar por você, orar com você, entender você e te ajudar. E você fazer a mesma
batistas dizemos que todo batista é um sacerdote. Se você é um sacerdote, você é sacerdote do seu irmão é sacerdote de você. Então todos nós podemos ser instrumentos da graça de Deus uns para os outros. E todos nós podemos crescer juntamente. Amém? Não, beleza isso? Saulo, quando restaura a visão, ele não se separa da igreja, ele não vai procurar os grandes líderes da igreja, ele fica no meio da igreja. Isso é a coisa mais importante que um crente pode fazer. Estar no meio da igreja do Senhor, ser participante dela. Você é a igreja. E Saulo fica ali no meio dos discípulos do Senhor. E uma coisa bem interessante que vai acontecer na vida dele é que ele vai aprender muito. Eu pus aqui no meu esboço: Saulo, um ágil aprendiz. E quando o Espírito Santo nos toca, irmãos, nós aprendemos muito fácil a palavra de Deus. A palavra de Deus é um livro vedado, velado, para quem não tem o Espírito Santo. Qualquer pessoa pode ler a Bíblia, mas não vai entendê-la. Mas quando você tem o Espírito Santo, a Bíblia é revelada a você, a palavra é revelada a você. Então você pode crescer. E Saulo converteu-se, portanto, à habitação do Espírito Santo, como você também se converteu. E à medida que a gente fica junto e conversa e entende a palavra de Deus, o Santo Espírito de Deus nos faz entender a sua vontade. E Saulo é um exemplo muito bom disso aqui. E nos versículos 21 e 22 que a gente leu, quando Saulo percebe que Jesus Cristo é o Messias e estava revelado na Bíblia, agora ele tem o Espírito Santo, ele foi instruído pelos discípulos, ele está vendo isso, sabe o que acontece com ele? Ele não pode mais deixar de falar disso. Aí ele começa a falar para todo mundo. Como ele tinha muito acesso à sinagoga, ele tinha muito prestígio entre os judeus, ele vai à sinagoga, e na sinagoga de Damasco, o que é que ele faz? Começa a provar que Jesus é o Messias. E as pessoas que olham para ele, aqueles judeus, ficam assim: caramba, mas ele veio aqui para aprender quem professava essa fé, e agora ele está pregando. Então ele aproveita aquela pregação do povo sobre ele, e começa a pregar cada vez mais, ensinar cada vez mais. Aí ele prega, ensina, que Jesus é o Messias, é o prometido, é o Salvador, é aquele que dá a graça e que nos salva pela graça e tal. E os judeus estão de boca aberta. Aí que paradoxo é esse? Esse homem era um perseguidor dessa gente, dessa seita, como eles chamavam, e agora está pregando essa mensagem. Mas o fato, irmãos, é que quando você é tocado pela graça de Deus, quando você verdadeiramente é convertido, quando Jesus Cristo habita no seu coração, se tem uma coisa que você não pode deixar de fazer, é falar dele. Ele invadiu o seu coração de tal forma que a sua vida é completamente dele. Não existe um crente verdadeiro no Senhor Jesus Cristo que não fale da graça de Deus. Não existe um crente verdadeiro que não ache uma ocasião, um momento de compartilhar com os outros a obra de Deus na sua vida. Nós conversamos sobre tantas coisas, sobre um montão de coisas, mas quando a graça de Deus, quando a presença do Espírito Santo do Senhor é de fato presente em nossos corações, nós falamos muito disso. Eu até chamo você aqui uma reflexão. Você deu uma parada quando você falar o dia inteiro. Nós falamos o dia inteiro, né? Nunca vi um ser para falar como ser humano. Como a gente fala? Fala. A gente tem razão, não ouve ninguém, mas fala. Eu peço para você dar uma parada no seu fala. E perguntar para você mesmo: eu estou falando sobre o quê? Veja quanto por cento do seu dia você falou sobre Jesus Cristo. Saulo, quando é tocado aqui pela graça de Deus, os discípulos o instruem, ele vai e fala a todas as pessoas. Então aqueles judeus lá em Damasco estavam de boca aberta, dizendo: mas esse homem veio aqui prender esse pessoal que professava esse nome, agora está falando dele. E ele se esforçava, diz o texto, cada vez mais, e comprovava que Jesus era o Messias, era o Cristo de Deus. Bom, o fato é que, de tanto falar e as pessoas não entenderem, os judeus chegaram a uma conclusão: esse homem tem que morrer. Olha só, o Evangelho não é brincadeira, viu? A vida com Jesus Cristo é um negócio que causa uma oposição muito grande. Jesus disse que nos
envia como ovelhas por meio de lobos. Jesus disse que os nossos inimigos podem ser até os nossos próprios familiares. Jesus disse que nós não vamos ser entendidos. Jesus disse que o povo dele poderia ser levado à prisão, como Saulo. Saulo estava aqui ameaçado de morte. Os judeus, quando perceberam que ele não parava de falar de Jesus Cristo, falaram: então vamos matar ele. Ele veio aqui para matar os cristãos. Agora nós vamos matar ele. Aí começaram a armar ciladas para pegar Saulo e matá-lo. Ele ia morrer. Aí, olha a importância da igreja. Essas coisas, essas ciladas, chegaram ao conhecimento de Saulo e chegaram ao conhecimento da igreja. Então a igreja vai tomar providências para que ele não seja morto. E o que a igreja vai fazer? Vai brigar com aqueles homens? Não, a igreja não briga. Crente não briga. Amém, irmão? Amém? Se briga não é? Mas isso não quer dizer que porque brigou não é crente, né? De repente escorrega, né? Mas não deve escorregar sempre, tá? Então o que a igreja vai fazer? Vai enfrentar os judeus? Não. A igreja vai tomar uma providência muito interessante. A igreja sempre resolve os problemas da forma que Deus deseja. Deus tem suas formas de fazer todas as coisas, e essas formas de Deus são reveladas à igreja do Senhor. Então o que a igreja vai fazer? A igreja vai botar Saulo dentro de um cesto. A cidade de Damasco era toda murada e tinha portões de ferro, né? As cidades antigas eram assim. Então eles vão pegar o cesto, aqueles cestos grandes que eles usavam para carregar feno, para dar comida ao gado, né? Essas palhas e tal. Põe Saulo ali dentro e durante a noite eles vão pegar aquele cesto, vão amarrar uma corda naquele cesto. Esse muro era alto, viu, irmãos? Imagina o risco que ele não correu também, né? Vai descer pelo muro. Você acorda que vai passando no canto do muro, raspa e quebra. Imagina o tombaço que ele tinha tomado, né? Mas Deus abençoou que ele desceu. Né? Como disse alguém, Paulo foi o primeiro homem que inaugurou um elevador. Desceu pela... Os irmãos falaram: Saulo, vai embora. Vai embora. Então Saulo vai embora. De Damasco convida. E a igreja toma essa providência de ajudar os irmãos. Eu gosto muito dessa ideia da igreja ajudar. Né? Às vezes a gente vê pessoas com algum problema e quantos telefonemas eu não recebo em casa? Pastor, o fulano de tal está precisando disso, daquilo. Vamos dar um jeito? A gente liga para um, liga para outro, e a gente resolve o problema do irmão. Né? Às vezes o irmão não está conseguindo pagar o condomínio dele. Esse negócio, olha, um alerta para você que mora em um prédio. Um alerta jurídico. Parêntese. Se você deixa de pagar o seu condomínio, mesmo que o seu apartamento esteja financiado pelo sistema financeiro da habitação, a execução do condomínio tem preferência sobre a execução da hipoteca. O condomínio pode executar e tomar o seu apartamento. Portanto, muito cuidado quando você estiver sem condições de pagar. Se você estiver sem condições de pagar esse tipo de dívida, liga para nós, que a gente liga para os irmãos e a gente ajuda você. Mas não deixa de ficar assim. Tem outros irmãos que está desempregado, né? Irmão, ficou desempregado aqui no Paulo, mas Deus abençoa, né, gente? E um irmão vem de cá, ajuda, outro vem de lá. Uma vez o Chagas está lá, vou usar você de exemplo aqui. O Chagas ficou desempregado e ele uma vez me deu o seguinte testemunho: pastor, quando eu estava empregado, agora ele está empregado de novo. Ele disse: eu ia no mercado e comprava. Ele e a esposa e uma filhinha, não é pouca gente para comer. E acho que um pacote de arroz ou 2 por mês. Né? Aí o Chagas ficou desempregado e não tinha mais como ir no mercado. Né? Aí os irmãos começaram a dar cesta básica para o Chagas. O Chagas começou a distribuir com os irmãos a fartura que a igreja ocasionou na vida dele, não é verdade? Então veja só como é importante a gente estar na igreja. Como é bom a gente se relacionar. Como é bom a gente falar: irmãos, eu estou precisado. Nós somos uma família. E Saulo estava no meio de uma família. E aquela família, quando viu a necessidade do irmão, falou: vamos dar um jeito aqui de tirar ele dessa cidade, sem ele morrer. Daí desceram ele pelo cesto. E o que acontece na vida de Saulo quando ele é descido por esse cesto? Quando você lê o texto, aqui que nós lemos em Atos, a impressão que se dá é que Saulo saiu de Damasco e voltou para Jerusalém. Está certo? Vocês não leram o texto?
Então a impressão que nós temos aqui no livro de Atos é que ele foi descido pelo cesto, né? Aí caminhou e foi direto para Jerusalém. Não é isso? É isso que dá para entender. Porque o livro de Atos é um livro histórico. Então Lucas vai narrar os fatos importantes. Mas o próprio Saulo, lá em Gálatas, veja o que aconteceu com ele. Gálatas capítulo 1, ele mesmo narrando depois a história dele. Capítulo 1, versículos do 15 ao 19. Veja o que aconteceu depois que ele foi descido por aquele cesto pelo muro da cidade. Gálatas 1, do 15 ao 19 diz: Mas, quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, olha aqui ele falando da graça de Deus. Saulo foi um homem que viveu mesmo a graça de Deus. Mas, quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne e sangue, nem tornei a Jerusalém. Olha, lá em Atos fala que ele foi para Jerusalém. Nem tornei a Jerusalém até com os que já antes de mim eram apóstolos. Mas parti para onde? Para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Então, quando Saulo desceu por aquele cesto, quando os irmãos desceram Saulo, ele não foi direto para Jerusalém. Ele ficou 3 anos no deserto da Arábia, né, chamada Arábia Nabateia, região que vai desde o sul de Damasco até o começo do deserto do Sinai. Ele ficou naquela região e os historiadores da época dizem que já naquele momento ele começou a pregar por ali também e edificar igrejas. Ele fica ali e é nesse momento, é nesse período que ele pega então o Antigo Testamento para ler, é ali que ele vai ter as grandes visões de Deus, é ali que ele vai ter a revelação de Deus para aquelas cartas que ele escreveu depois, né, onde sistematiza toda a doutrina cristã. Né? Você pega a teologia da igreja cristã, estão basicamente nas epístolas de Paulo. Tem outros livros do Novo Testamento, mas basicamente nas epístolas de Paulo. Paulo escreveu 13 cartas. Né? Dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 13. E, então, é ali no deserto de Damasco, é ali no deserto da Arábia que ele vai ter as visões de Deus, é ali que ele vai ter toda essa sistematização da teologia cristã. Aí depois desses 3 anos no deserto, o que ele faz? Ele volta a Damasco. Saulo tinha esse negócio, ele voltava onde ele apagou. Uma vez ele foi apedrejado e levaram ele, jogaram ele num montão de lixo na cidade. Aí os irmãos foram lá, olha os irmãos outra vez reunidos. Os irmãos foram lá, oraram por ele e ele foi recuperado. Quando ele se levantou, ele falou: vou voltar para a cidade. Os irmãos falaram: não vai não. Os irmãos cercaram ele: não vai não, ele era muito teimoso. Você não vai. Aqui em Damasco ele faz a mesma coisa. Ele ficou ali, foi descido pelo cesto, ficou 3 anos, recebeu muitas revelações do Senhor, mas depois ele voltou a Damasco. Depois dessa volta a Damasco, ele vai então a Jerusalém para se encontrar com os apóstolos. Você sabe que a vida de Saulo é um negócio complicado, irmãos. Só a graça de Deus na vida de uma pessoa para ajudá-lo. Veja que aqui em Damasco, ele começa a pregar o Evangelho e já querem matá-lo. E se não a igreja agir em favor dele, ele teria sido morto mesmo. Não é? Aí ele fica 3 anos no deserto, sozinho lá, e vai, tem muitas revelações de Deus, e tanta coisa, volta a Damasco. Aí ele resolve ir para Jerusalém conversar com Pedro, o apóstolo. Ele conversa com Pedro e com Tiago, irmão de Jesus. Mas quando eles chegam em Jerusalém, a igreja não quer recebê-lo. Eu acho que essa é uma das grandes tristezas na vida de uma pessoa, é quando ele chega na igreja e a igreja não quer recebê-lo. Os irmãos não querem saber dele. Eu fico lembrando da história de José do Egito. Viu Jacó, chama José e fala: José, vá ver onde seus irmãos estão. Aí José vai. Chega em Dotã, os irmãos não estão. Aí ele procura pelos irmãos, fica perdido pelo campo e finalmente ele encontra os irmãos em outro lugar. E quando seus irmãos o veem, diz: ei, lá vem o sonhador. Vamos matar o sonhador. Ele vai de encontro aos irmãos como: graças a Deus achei vocês. Os irmãos estão dizendo: vamos matar você. Olha que coisa horrível, que coisa doída. Saulo foi perseguido pelos não cristãos em Damasco. Mas quando ele chega em Jerusalém,
ele não é aceito pelos irmãos. Ele não é aceito pela igreja. Você já imaginou não ser aceito por essa igreja? Você chega aqui e vai falar, você não, fica de fora, você não pode entrar aqui, eu não quero nem saber de você, eu não dou minha mão para você, você não é meu irmão, não é minha irmã. Que coisa horrível, né? Saulo, quando chega em Jerusalém, ele não é recebido pela igreja. Irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte: quando a graça de Deus invade o coração de uma pessoa, não existe nenhum tipo de perseguição, não existe nenhum tipo de oposição que ele não vença pela graça de Deus. Muita gente fala, eu fiquei triste com a igreja. Por quê? E a graça de Deus na sua vida? Onde está? Quando a graça de Deus é abundante na nossa vida, as coisas da vida não são capazes de nos entristecer. Pode doer, mas a graça de Deus também cura. A graça de Deus é a coisa que mais cura. Acho que hoje, na hora do almoço, a gente estava conversando em casa sobre perdão. E então dissemos alguma coisa sobre algum fato, né? E a gente chegou à seguinte conclusão: nós não temos o direito de não perdoar ninguém. Se a pessoa merece, a gente tem que perdoar. Se a pessoa não merece, a gente tem que perdoar. No coração do crente não pode existir outra coisa senão perdão. Não importa que a pessoa te peça perdão, você deve perdoar. O que é perdoar? Perdoar é esquecer? Não. Perdoar é pagar o preço e sofrer o dano. É igual quando alguém lhe deve algum dinheiro. A pessoa te deve um dinheiro e diz para você, eu devo, não nego e não pago. Aí você tem suas opções, né? Vou entrar na justiça, vou cobrar judicialmente, mas eles são processos sem fim, não vale nada também. Aí a pessoa não paga de qualquer jeito. Você emprestou uma coisa para alguém, a pessoa não vai devolver. Você me emprestou, mas eu não vou devolver, vou ficar com isso para mim. O que é que você vai fazer? Aquela pessoa que disse que não pagava a você, quando emprestou, quando deu aquele dinheiro, você já deveria ter posto no seu coração: se me pagar, tudo bem. Se não pagar, tudo bem. É difícil? Isso se chama perdão. Perdão é você receber o dano. É você pagar o preço que você não deve. Mas também é não ir mais atrás. Assim, muita gente imagina que perdoar é esquecer. Eu perdoo, mas não esqueço. Claro que você não esquece. Você não sofreu de amnésia? Né? A amnésia que faz a gente esquecer das coisas, né? Você não lembra nem o nome. Mas perdão não é esquecer. Perdão é sofrer o dano e pagar o preço. Quando Jesus Cristo subiu a cruz do Calvário por nós, o que é que ele fez? Ele recebeu a nossa dívida do pecado, sofreu o dano, pagou o preço e nos salvou. E não exige nada de nós. Isso se chama perdão. Então, no coração do crente, não pode existir outra coisa senão o perdão. O perdão da nossa vida tem que ser algo precípio ou de princípio, né? O crente naturalmente perdoa. Se eu não vou esperar você me pedir perdão, eu já te perdoei. Uma vez uma pessoa me ofendeu, chamou de hipócrita, escreveu uma carta e tal, depois me pediu perdão. Eu falei, eu já tinha te perdoado. Abracei a pessoa e pronto, amém. Glória a Deus. Vai, tá bom. Você sabe que a maldade é lixo. O pecado é lixo. E uma coisa que você não pode ter no seu coração, na sua mente, é lixo. No seu coração habita o Espírito Santo de Deus. E onde ele habita não tem lixo. Ele expulsa essas coisas. Amém? Você pode pensar, mas aí eu vou ser um povo? Não, você vai ser um crente. Verdadeiro. Sabe, irmãos, nós temos que perdoar. Jesus disse, se do coração não perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai também não perdoará as vossas. Então, irmãos, não acumule no seu coração ira, não acumule no seu coração falta de perdão, não acumule falta de graça, não acumule nada. Sabe o que você tem que acumular no seu coração? Alegria, paz, longanimidade, bondade, fé, domínio
atrapalha a vida da gente. Quando você está com raiva das pessoas, quando você está com raiva, né, o marido quando briga com a mulher com o marido, sai de casa para trabalhar, não pediu perdão um ao outro, ou coisa feia, ou coisa horrível. Você não trabalha direito, você não pensa direito. Se aqui na igreja acontece que você precisava perdoar alguém, não perdoou, né, você encontra a pessoa, não quer falar com a pessoa, vai para lá. Jesus Cristo nos perdoou uma dívida muito maior. E Saulo, quando chega na igreja de Jerusalém, ele é tão cheio da graça de Deus, que quando a igreja não o aceita, ele não fica com raiva da igreja. Ele não acumula raiva no coração dele. E ele era um homem iracundo antes da graça de Deus. Mas agora não é mais. Ele foi alcançado pela graça. Então ele foi mudado completamente pela graça de Jesus Cristo. Amém? Você foi salvo pela graça? Amém ou não? Quem foi salvo pela graça, levanta a mão. Se você é salvo pela graça de Deus, por que negar a graça de Deus às pessoas? Quem devia mais? Jesus contou uma história uma vez de 2 devedores. Porque Jesus entrou numa casa de um fariseu e uma mulher chegou e sentou-se aos pés de Jesus e chorava copiosamente nos pés de Jesus. As lágrimas dela caíam nos pés de Jesus e ela enxugava os pés de Jesus com o cabelo dela. Aí o fariseu olhando para Jesus falando assim: se esse fosse profeta, que a mulher era prostituta, se esse fosse profeta, saberia quem é essa mulher. Jesus olhou para ele e falou assim: Simão, um homem tinha 2 devedores. Um devia 50 dinheiros, o outro devia 500. E ambos não tinham com que pagar. Então o Senhor perdoou aos 2. Aí Jesus falou: eu pergunto a você, Simão, quem vai mais amar o Senhor? Simão falou: eu acho que é aquele que foi mais perdoado. Ele falou: é o caso dessa mulher. Ela tanto amou que será tão perdoada. E disse: entrei na tua casa, você nem me deu um beijo, não é que é costume judeu beijar um ao outro quando chega. Você nem me deu um beijo. Essa mulher não cessa de beijar meus pés. Eu cheguei na sua casa, você não me deu água para lavar os pés. Essa mulher não cessa de lavar os meus pés com a sua lágrima, enxugar com seus cabelos. Portanto, ela muito amou, muito será perdoada. Amém? Isso é graça de Deus. Isso é maravilha. Quando a gente descobre essas coisas, e o nosso coração fica livre, né? Liberto pelo Espírito Santo de Deus. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a gente imagina: vai me libertar do pecado, daquilo outro. Liberta às vezes da gente mesmo, dessas atitudes erradas. São todas pecados também. Amém? Deus quer libertar você. E Deus liberta você. E Saulo chega em Jerusalém, a igreja não aceita, mas o coração dele está muito cheio de graça. Aí, como o coração é cheio de graça, Deus sempre dá um jeito de amainar as situações. Tinha um irmão lá na igreja de Jerusalém, um irmão muito bom, cheio de fé e do Espírito Santo, chamado José Barnabé. Barnabé conversou com Saulo e falou: esse homem foi salvo pela graça de Deus. Pegou Saulo pela mão, levou para os apóstolos e falou: irmãos, esse homem foi alcançado pela graça de Deus do caminho de Damasco, foi transformado. Aí Barnabé afiança Saulo à igreja e Saulo é aceito. E ele fica muito feliz de ser aceito, ele não tem nenhum resquício de ódio da igreja. Quando você tem graça, você não tem ódio. Eu estou repetindo muito essas coisas, mas é para você entender que quando existe graça, não existe ódio. Quando existe graça, não tem raiva. Quando existe graça, tem perdão. Quando a gente tem consciência da graça de Deus, e todo crente deve ter, não tem problema. Muito bem. Saulo é um exemplo de uma pessoa que viveu profundamente a graça de Deus. Como eu disse no início, eu acho que ninguém, ou se alguém mais provou da graça de Deus do que Saulo, eu desconheço. Mas ele é um homem que provou muito da graça de Deus. E Lucas termina esse relato aqui sobre Saulo chegando em Jerusalém. E quando Saulo chega em Jerusalém, que conversa, que é aceito pela igreja, ele conversa com os apóstolos, ele conversa com a igreja, ele começa a pregar. Como eu falei, ele não tem como se calar. Quando você é cheio da graça de Deus, você não tem como não falar da graça de Deus. Ele começa a pregar. Aí o que acontece em Jerusalém? A mesma coisa que aconteceu em Damasco. As pessoas queriam matá-lo.
Aí o que a igreja faz? Da mesma forma que a igreja agiu em Damasco, descendo ele pelo muro, agora a igreja de Jerusalém vai cercá-lo e vai levá-lo até Cesareia, no litoral, e de lá vão mandar Saulo de volta para sua casa, que era em Tarso, na Cilícia, na Ásia Menor. E Saulo então volta para casa e fica lá. E Lucas termina esse trecho aqui que nós lemos, dizendo o seguinte: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. É interessante esse texto, porque quando você volta um pouquinho aqui no Atos, capítulo 6, versículo 7, veja o que diz aqui, Atos 6, 7, que vai falar só da igreja de Jerusalém no início. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Mas agora aqui, já nesse período um pouquinho para frente, o evangelho, até por causa da perseguição que Saulo começou no capítulo 8, os irmãos saíram por todos os lugares pregando o evangelho. Então Lucas relata aqui que as igrejas cresciam em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Olha, já não era mais só em Jerusalém. Toda a Palestina agora já estava praticamente evangelizada. Porque os crentes saíram pregando a graça de Deus. Quando temos a graça de Deus, pregamos. E diz aqui que essas igrejas todas eram edificadas. O que significa uma igreja edificada? Edificada é a igreja que é ensinada na palavra de Deus. Qualquer igreja que não seja edificada, que não seja ensinada na palavra de Deus, ela pode até ter um número muito grande de pessoas, mas ela não é edificada. Ou é edificada sobre areia. Jesus diz que aqueles que ouvem a sua palavra e praticam, é como um homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Então, quando vêm as tempestades, quando vêm as coisas, a casa está firme porque está edificada sobre a rocha. Assim é a igreja do Senhor. Quando ela é edificada sobre o fundamento da palavra de Deus, ela é uma igreja firme. Por que nessa igreja tem tanta gente firme? Porque conhece a palavra de Deus. Porque foi instruída na palavra de Deus. Porque foi edificada na palavra de Deus. Então, a edificação diz que todas as igrejas eram edificadas, mas não na areia, eram edificadas na palavra de Deus. E aqueles discípulos no primeiro século, eles pregavam mesmo a palavra de Deus. Quando você vê os discursos que tem aqui no livro de Atos, de Pedro e outros, e Estevão, na verdade é uma exposição da própria Bíblia. A gente pode ensinar um montão de coisas, irmãos. A gente pode pegar um tema e falar sobre esse tema aqui, coisas muito bonitas e tal, mas são palavras de homem, não edifica. Você sai falando depois, que legal, o pregador foi muito bom. Mas você não foi edificado. Mas quando se pega a Bíblia, explica a Bíblia, você está sendo edificado na revelação de Deus. E você se torna uma pessoa muito firme. Diz que as igrejas eram edificadas, e porque eram edificadas na palavra, também se multiplicavam. Quer dizer, os crentes saíam pregando o evangelho que tinham aprendido na igreja. Então se multiplicavam. Um falava para um, falava para outro, falava para outro. E as igrejas iam crescendo. E diz também que essas igrejas andavam no temor do Senhor. Não de qualquer forma. Você sabe que há uma tendência nas igrejas, em geral, há um sistema aí chamado de sincretismo, que você pega ideias da teologia bíblica, ideias da sociologia, da filosofia, junta aquilo tudo para o ser humano se sentir bem. E as pessoas passam a viver fora do temor do Senhor. Essas igrejas, elas multiplicavam-se porque eram edificadas no Senhor. Portanto, elas andavam no temor do Senhor. Uma coisa que a igreja tem que fazer, e só a igreja pode fazer, é instruir o povo sobre Deus. Quem é Deus? E há uma pergunta muito interessante que se faz, que eu não gosto dela, que é: quem é Deus para você? Isso não é pergunta que se faça. Deus é Deus. Não importa o que você diga, não importa o que você sinta. A igreja tem o dever de ensinar Deus, não quem é Deus para você. E você tem o dever, como crente, trazido à fé pela graça de Deus, de conhecer a Deus. Quem é Deus, como Ele age, o que Ele quer, o que Ele pensa. E quando a gente então começa a entender isso, a gente começa a andar no temor dEle.
E o resultado é que diz que eles andavam na consolação do Espírito Santo. Quando nós conhecemos a Deus, como revelado na Bíblia, é então que nós somos consolados pelo Espírito Santo. É que a presença do Santo Espírito de Deus passa a ser patente nas nossas vidas. Amém ou não? Amém. Quero concluir esta mensagem dizendo o seguinte: a obra e a presença do Espírito Santo eram muito marcantes na vida da igreja primitiva. O Espírito Santo era o guia infalível daquela igreja. Mas digo também que hoje o Santo Espírito de Deus continua sendo o guia infalível e inefável da sua igreja aqui. E minha oração a Deus é que cada um de nós tenha essa consciência e saiba que somos a habitação do Espírito Santo de Deus e que Deus tem um plano maravilhoso para mim e para você que somos salvos, para que andemos na sua fé, na sua graça e pela sua graça. Assim como Saulo, que foi salvo pela graça, e nós também somos salvos pela graça, andava na graça de Deus, nós todos devemos andar nessa graça para a glória exclusiva de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos oriente, que faça com que o Santo Espírito dele se manifeste cada vez mais na nossa vida como crentes, e que o Espírito Santo de Deus convença pessoas que não são crentes, para que elas se tornem crentes e receptáculos da graça de Deus, como foi Saulo, como fui eu, como é você, como são todos os crentes. Amém? Que Deus nosso Senhor nos abençoe, que Deus nosso Senhor nos ajude e nos guarde, e que a sua glória resplandeça sobre nós, e que sua graça seja patente nas nossas vidas, e que nós andemos sim na sua graça para a glória dele. Amém?